bateu meta, celebra. A provocação aqui é o contrário. Para bater meta, eu preciso estar num bom estágio de emoções positivas. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do People First, esse podcast que fazemos aqui na Startse Corporate, vertical aqui corporativa da Startse, que ajuda grandes empresas nas suas jornadas de transformação. Eu sou Felipe Leal, sócio da Startse e head da Startse Corporate. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre um tema que vem crescendo nas conversas entre os RHs e área de pessoas, que é o Inner Skills. Mas o que é Inner Skills, né? A gente fala muito sobre Hard Skills, Soft Skills e agora a gente tem Inner Skills. Pois para falar sobre isso hoje, eu tenho um convidado super especial aqui, super parceiro aqui da Startse, Roberto Publio, que tem trabalhado muito em cima desse conceito e a gente vai destrinchar hoje para contar para todo mundo o que significa, o que compõe e faz parte de Inner Skills e como, obviamente, que a gente pode habilitar isso ou trabalhar essas skills dentro das empresas e com as pessoas. Então, Roberto, super prazer aqui. A gente já estava um tempão para combinar esse bate-papo e é um prazer te ter aqui com a gente, já super parceiro aqui nas entregas corporativas e tudo mais. Então, seja bem-vindo. E, assim, primeiro te apresenta, né? Acho que conta um pouquinho da tua trajetória e aí a gente começa aí a contar para todo mundo o que são os Inner Skills. Beleza, Léo. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui. A Start já faz parte da minha vida aí desde o início, né? Bom, eu sou Roberto Publio. Tenho uma carreira super não linear, né? Eu sou químico de formação, então... sou químico de formação. Eu descobri as coisas na conversa aqui agora. Eu sou químico de formação e aí isso me levou a começar a minha carreira na indústria, né? Enfim, em produção mesmo, chão de fábrica. Passei 7 anos na Suzano, papel e celulose. E ali me conectei, né, logo no início com o universo da liderança, né, com o exercício da liderança na prática, sentindo um pouco dessas dores, fazendo os treinamentos corporativos, interagindo com os RHs, então como líder de produção, enfim, processos naquela época. E nessa primeira conexão eu já comecei a entender outros lugares no mundo que me pertenciam ali, sabe? Adorei o tema, comecei a estudar o tema de lideranças, de influência, relação com as pessoas e não parei mais, né? Então eu fui saindo um pouquinho da área técnica, né, especificamente, de processo, da área de química especificamente, conhecendo novos conceitos. Passei ali 7 anos na Suzano, estudando esse tema. Depois trabalhei mais 7 anos no mercado de educação básica, então saí da indústria para educação básica. Dei uma outra volta na carreira, encontrei um outro assunto que eu sou apaixonado, que é a educação básica naquele tempo, né? E hoje em dia educação para adultos. E trabalhei no Grupo SEB, que é uma holding de educação básica, mais especificamente essa holding adquiriu as operações da Maple Bear no Brasil e depois no mundo. Fui o head de gente e gestão da Maple Bear na América Latina. Enfim, a minha carreira foi se conectando, né? Foi migrando para esse lado de gente e gestão, conforme ela foi acontecendo, muito pelo minha paixão pelo assunto, meu interesse pelo assunto nasceu dali. E mais recentemente eu resolvi dar um salto de fé aí, né? Fiz um mergulho, uma transição de carreira, deixei o mundo corporativo para tentar contar essa história para mais gente de como isso aconteceu comigo no universo da liderança, como eu descobri essa questão de Inner Skills, essa liderança de dentro para fora, né? O que acontece no nosso estado interno e como isso é importante para reverberar para a relação com as pessoas, relação com o todo. Então, um pouco essa da minha história. Hoje eu tenho a minha própria escola de desenvolvimento humano, chamada Escola Temporal, e também tenho parcerias como essa que a gente faz aqui com muita recorrência, impactando mais gente. Então, um pouco essa da história do Roberto e principalmente uma coisa que mudou muito, né? Essa transição de carreira teve muito a ver com o meu momento de paternidade. Sou pai do Davi, que tem 1 ano e 3 meses, e ele também me ajudou a refletir, né? Como a gente está conectado, né? As relações de parentalidade com as relações do trabalho, como as coisas se conectam no indivíduo, que o indivíduo é único e a gente não consegue mais separar, né? Tá percebendo que a gente não consegue separar essas coisas
Acho que a pandemia reforçou um pouco desse estado interno único que o ser humano tem, e isso impacta no trabalho, impacta em casa. Então, eu me permiti, né, ser invadido pela paternidade, e isso tem me tornado aí um profissional também melhor e tudo mais. Então, um pouco essa da minha história, e Inner Skills faz parte dessa história, né? Então, Inner Skills são habilidades intrapessoais, né? E é difícil segmentar as habilidades humanas, né? Muito mais pelo efeito didático. Mas eu agrupo esse universo de Inner Skills como sendo a origem de todas as outras, né? A partir do nosso estado interno, de como nós nos sentimos, como nós reconhecemos isso, como nós pensamos sobre o que acontece, nossos modelos mentais, crenças, vieses, etc., e principalmente aquilo que a gente valoriza e tem como virtudes. Então, é um conjunto de fatores que referem-se ao nosso estado interno, que a partir deles as nossas ações surgem. As tomadas de decisões, as escolhas, as relações com o outro, as relações com as equipes, com os pares, com a companhia, com a comunidade, todas elas são influenciadas, elas se originam no nosso estado interno. Então, esse estudo, esse aprofundamento das Inner Skills, elas buscam atuar na causa, se a gente pode falar assim, né? Então, a gente entende como as coisas funcionam, como a gente opera como ser humano, tem consciência disso e a partir daí pode fazer melhores escolhas e fazendo melhores escolhas tendemos a ter um trabalho melhor, uma liderança melhor e uma vida melhor. Então, um pouco das minhas crenças sobre o assunto e que eu tento reverberar nas sessões que a gente conduz juntos. Legal. Eu vou compartilhar aqui a primeira vez que eu ouvi o termo inner, não skills, né, mas nesse sentido de vir de dentro, né? Às vezes o inner circle, né? Muitas vezes se fala essa coisa de vir de dentro mesmo. Eu jogo tênis, a vida inteira eu joguei tênis, e tem um livro chamado agora eu vou esquecer, depois a gente bota aqui no... O jogo interno do tênis. O jogo interno né? do tênis, que é o Inner Game of Tennis, uma coisa assim. O tênis, ele tem um pouco dessa característica de ser um esporte muito mental, né? E que depois, obviamente, isso se desenvolve no campo do jogo, no campo físico e tal. Mas parte muito daí. E quando a gente fala do Inner Skills aqui, tem um tripé aqui, né, que a gente conversa muito e talvez ele drive um pouco da nossa conversa aqui, que é o espírito, mente e coração, né? Como que esse tripé, esses três campos, enfim, de estudo dentro desse conceito de Inner Skills, como que eles se entrelaçam, como eles se conectam e como eles se manifestam nesse objetivo, né, de no final do dia ter uma vida melhor, ter um trabalho melhor, estar mais conectado, tem muito sobre propósito aqui, como que isso se correlaciona? Vamos lá. Esse livro é incrível. O tênis ele é um esporte, por ele ser um esporte, pelo menos no ato do jogo individual, né? O tênis está ali sozinho, tendo que lidar com as adversidades do jogo. Não tem, nem pode compartilhar com ninguém, são horas e horas de jogo, ele tem que trabalhar cada adversidade, cada ponto. Então, o estudo do estado mental do tenista é até hoje subsídio para muitos dos trabalhos da neurociência, e se expandiu para coaching, mentoring, mundo corporativo, como é que a gente consegue lidar com as adversidades a partir do que a gente pensa sobre elas, e não ela em si. Porque ganhar ponto e perder ponto, todo jogo vai ter, como o tenista consegue lidar com aquela adversidade rapidamente, né? Enfim, tem muito a ver com o que a gente pensa sobre isso, que norteia quem ganha e quem perde, né? Isso é muito interessante. Então, vou te só complementar, porque tem um ponto que a gente fala muito aqui na Startse, que tem tudo a ver com isso, e com isso que você falou da velocidade, né? A necessidade de entender esses sentimentos, entender o que está acontecendo e se adaptar. Essa coisa da adaptabilidade, ela totalmente vale para o tênis e vale para o mundo, né, dos negócios, enfim, das relações de trabalho e de negócio. Porque é isso, você tem segundos para, vamos dizer assim, canalizar aquele sentimento, aquela frustração, aquela empolgação e rapidamente tem o próximo ponto e como estar, né, zerado para aquela próxima oportunidade que se coloca, mas de uma forma muito rápida, e como que a gente consegue se adaptar no final do dia com essa chuva de sentimentos, emoções e como é que a gente manifesta isso para fora, né? Então acho que tem tudo a ver com velocidade e adaptação também. Na prática, né, as coisas acontecem muito rápido, a gente está numa interação, está num feedback, numa reunião, numa contratação,
Não há tempo. Mais de 95% dos nossos pensamentos não são conscientes. A gente não sabe que o pensamento acontece, mas ele acontece. Tem a ver com intuição, tem a ver com o inconsciente. O ponto das inner skills também está muito em a gente treinar a própria intuição, treinar o próprio inconsciente, né? Como a gente treinou trocar a marcha do carro. A gente ficou ali, né, desajeitado, treinando, prestando atenção no volante e no câmbio ao mesmo tempo, até que ficou natural, eu presto atenção só na frente e não mais no câmbio. O treino de habilidades intrapessoais são habilidades intrapessoais, são habilidades, são treináveis. Eu consigo, se eu tiver intenção, eu consigo deliberadamente treinar essas habilidades no meu dia a dia, ou sozinho, ou na relação com os outros, né? Então, esse tripé que você trouxe aqui, e como é que a gente funciona de maneira geral como ser humano. O que a gente faz, né? Tudo que a gente faz, como a gente reage às situações, ele tem a ver com emoções, basicamente. Então, a gente sente coisas, emoções que surgem, e a partir das emoções a gente tem uma ação, né? A gente fala alguma coisa, ou deixa de falar, ou segura, toma uma atitude, contrata, demite, faz uma apresentação com base nas nossas sensações, nas emoções que aparecem. E essas emoções nascem do que a gente pensa sobre as coisas. Então, indo de trás para frente, né, o que eu faço é baseado no que eu sinto. Claro que as coisas não são tão lineares aqui, estruturando de uma maneira para a gente conseguir pensar juntos. É o que eu penso sobre as coisas que gera emoção e que faz com que eu atue no meio, com o outro e com o todo. E aquilo que eu penso advém muito, né, até sem eu perceber, quando eu não tenho uma expansão de consciência, daquilo que eu acredito, dos meus valores pessoais, da minha história de vida. Então, quando eu enxergo alguma coisa, o que vem na minha cabeça advém muito da minha história e das minhas crenças, das minhas virtudes e forças, enfim. Então, de trás para frente acontece isso. Ou seja, onde é que a gente quer chegar? A solução parte daí também. Como eu me deparo com os problemas corporativos, organizacionais, da liderança, a relação do líder com seus liderados, enfim, ele advém do estado interno do líder. O que esse líder sente, e vem muito do conceito de vulnerabilidade, né? O líder é um ser humano, ele sente, ele pensa, ele está ali também com as suas dores, as suas frustrações, então é o que ele sente. O que esse líder pensa, a história de vida que ele tem, as crenças pessoais, os vieses. Então, como todo ser humano, isso acontece. E advém também do que esse líder valoriza. E a partir daí, se ele tiver consciência, né, a ideia das inner skills é despertar consciência plena desse processo de emoções, pensamentos e virtudes, para que se possa tratar a causa, trabalhar na causa. Então, reorganizar, reinterpretar, olhar sob outras lentes as suas forças, as suas virtudes, dar espaço a novos pensamentos, a novas maneiras de enxergar o mundo, dar espaço e conhecimento a novas emoções e assim dar espaço a novos hábitos, a novas relações com as pessoas. Então, eu impacto o mundo a partir dessa nova consciência que se obtém treinando e praticando habilidades intrapessoais. Então, eu costumo falar, né, desenvolvimento humano a partir da origem, né? Onde as coisas se originam é de dentro para fora. Então, esse é um pouco das crenças que envolvem inner skills. Legal. Depois a gente vai colocar na tela aqui, você desenvolveu essa lógica, né, da atemporalidade. Aqui a gente usa muito a figura do infinito, que está totalmente correlacionado. As duas coisas se conversam muito. E você desenvolveu, né, a escola da temporalidade e esse método, vamos chamar assim, para desenvolver essa temporalidade, que passa por esses pontos que você falou, mas de uma forma mais passo a passo, né, vamos dizer assim. A gente vai botar na tela para vocês, mas são 6 pontos que você elencou aqui. Nós vamos começar falando, talvez, de trás para frente para fazer uma conexão do mais amplo, talvez para o mais inner, né? Para o mais individual, né? De cada pessoa. O último ponto, que vai ser o nosso primeiro aqui, você fala muito de como que isso se relaciona com o olhar de qualquer pessoa para o mundo, né? Então, acho que tem uma questão aqui de conexão com o que as pessoas querem deixar, né? De legado, Às vezes legado é uma palavra também um pouco forte, eu acho, né? Pô, vou deixar um legado. Mas legado a gente pensa assim, tá, vai ser uma mega transformação. Não, mas às vezes é um legado, sei lá, pra família, pro filho, né? Você falou do Davi. Quando a gente fala assim, esse olhar nosso, tem um novo olhar nosso para o mundo, assim, e isso conecta com o propósito, conecta com o legado.
Como que nasce esse processo a partir desse olhar para o mundo? Legal, Léo. É interessante, né? As coisas, de novo, as coisas se conectam, né? Não são tão lineares. Então, a maneira que nós olhamos o mundo depende de todos os fatores anteriores. Depende do que eu acredito, do que eu penso, do que eu sinto e dos meus hábitos, enfim. Mas essa maneira, a gente entende esse legado, propósito, como coisas muito grandiosas. Assim, como fala a gente na média, né? Enfim, eu não gosto só a gente, mas a interpretação comum é que sejam coisas muito grandiosas. E quando, na verdade, o impacto que a gente deixa no mundo é o conjunto das pequenas ações que a gente tem no dia a dia. É o conjunto de como a gente trata as pessoas, é o conjunto dos meus hábitos, né, do que eu repetidamente faço, e geralmente não são os grandes eventos. Simon Sinek tem muito dessas inferências, né? Pô, que dia, quando você está indo lá, ele tem uma entrevista que ele conta um pouquinho dessa história, né? Que dia que você se apaixonou pela sua esposa, né? Teve um dia, que dia que você foi na academia e de repente entrou em forma? Não teve um dia. Né? É um conjunto de fatores, de repente aconteceu, então é acumulativo. E essa questão do que você quer deixar para o mundo é menos do que você quer alcançar, menos de um grande impacto global, pode ser também, cada um escolhe aquilo que veio fazer por aqui, mas mais o quanto você tem a coragem, a consciência de reverberar o seu melhor para o seu entorno, né? Um pouco dessa linha. Isso envolve um trabalho interno muito intenso, porque é muito mais fácil reclamar, reclamo do país, reclamo do governo, eu reclamo da empresa, eu reclamo da outra área, eu reclamo dos meus pares, eu me justifico, eu me defendo, do que eu entender que eu pertenço a isso que eu reclamo, né? Eu faço parte disso que eu estou reclamando, né? Se eu vejo ali lixo na praia, eu reclamo a prefeitura não limpa a praia, mas eu faço parte desse contexto, é o meu mundo também, é a minha empresa, é o meu grupo, é o meu time, meus pais. Nas sessões a gente fala muito no nosso team build da Startse, né? O líder também é membro de equipe, é membro de uma equipe, e quando o líder vai subindo na hierarquia, ele vai esquecendo que também é membro de um time, ele também tem pares, tem seu gestor, também é um ser humano, e o quanto ele dá o exemplo para a sua própria equipe, se relacionando com os próprios pares como membro humilde de uma equipe pertencendo àquele todo. Essa é uma reflexão que eu sempre faço. Assim, o que a sua equipe está vendo em você como membro de equipe, não como líder? Ela está vendo aquilo que você quer ver nelas, nas pessoas, enfim. Então, esse senso de pertencimento com o todo, ele exige uma preparação, uma expansão de consciência, reverberar novos valores pessoais muito além do próprio ego, do interesse próprio e, de fato, de um serviço abnegado, um serviço maior que transcende a própria existência, né? Ele envolve salto de fé, ele envolve crença, seja qual for a crença, seja sua crença em religiões, seja sua crença em virtudes, ele envolve salto de fé, mas ele envolve essa conexão com algo além da sua existência, além do seu próprio ego. Então, para você ver a profundidade da onde nasce o fato de, eu vou passar a trabalhar mais com os meus pares, porque o objetivo comum que a gente tem que bater juntos aqui é maior do que a meta da minha própria área. E tem vezes que a tomada de decisão não vai ser legal para a minha área, mas vai ser bom para o todo. E o quanto eu vou colaborar com isso. Então, essa simples tomada de decisão, virada de chave, ela requer um processo interno muito intenso de reconhecimento de emoções e virtudes. Então, um pouco do que a gente busca trabalhar não é só trazer a ferramenta, façam mais brainstorming, trabalhem mais colaborativamente, faça squad e tudo mais. Ok, as ferramentas existem e ajudam no como fazer. Mas se o começo, a origem, a decisão de fazer ou não fazer genuinamente, ela está dentro de cada um, né? Dentro de cada um. E esse é um trabalho muito difícil, que é o grande obstáculo das empresas. Eu falo isso como uma dor pessoal, no sentido de quando eu estava lá, eu costumo falar que eu era melhor líder do que membro de equipe. Eu reconheci isso que eu estou dizendo na minha própria história. Eu não era um grande membro de equipe. E quando eu consegui reconhecer isso, experimentar sensações diferentes, foi tão potente que eu tive vontade de contar essa história para mais gente, porque é muito transformador quando você genuinamente pertence ao todo e está disposto a servir de uma outra maneira, com outro nível de consciência, aquele todo. Então, se comprometer, o novo olhar para o mundo
tem a ver com como você realmente pertence e enxerga a generosidade, a colaboração, muito além da sua própria existência. Assim. Então, um pouco do que eu acredito. Muito legal, porque você falou, eu achei muito legal essa correlação de eu líder de equipe e eu membro de equipe, né? Ou de outra equipe, né? Com os pares, etc. Mas eu também, mesmo líder da minha equipe, eu sou um membro dessa equipe da qual eu lidero. Então, como que eu me relaciono? E aí vem o gancho para outra etapa dessa jornada, né? Que é justamente as relações com o outro. Seja eu com os outros liderados ou com pares dentro de uma outra equipe, como é que a gente estabelece essas conexões humanas no final do dia, né? Entre as pessoas. Então, assim, conta um pouco mais como que se dá essa questão da relação com os outros, como que essas relações elas se conectam com as virtudes, etc. Porque a gente veio lá do mundo, né? Nosso olhar para o mundo, nossa relação com o mundo. Agora, nosso olhar, porque a gente é ser humano, vive em sociedade, precisa, a pandemia nos mostrou, né? Os efeitos de se isolar, como eles acabam sendo danosos em diversas esferas. Então, como que as relações com o outro conectam nesse fluxo aí? Boa, Léo. Essa visão que você trouxe é interessante, que é muito já é uma visão desapegada no sentido do status, né? O líder ao lado, né, da equipe, ou uma liderança rotativa. Enfim, a própria metodologia ágil preconiza liderança rotativa, equipes autogerenciáveis, que, de novo, como técnica é muito boa, só que a disposição em fazê-la é muito difícil, porque quem quer abrir mão do seu cargo de líder, do seu status de líder, do poder de ser o líder, de ter a sua própria equipe, né? É um vocabulário corporativo muito comum, essa é a minha equipe, eu vou mandar para minha equipe, eu quero ser uma extensão de posse, aquela é minha equipe, né? E tem uma coisa que, assim, a pessoa, ela mais ascende na carreira, também quanto mais pessoas ela tem embaixo dela, né? Então, olha como as coisas estão... É curricular, né? Quantas pessoas estão no seu guarda-chuva? 2, eu tenho 3 mil, cara. Gerencio X mil pessoas. Pois é. Parece que quanto mais gente, mais importante essa pessoa é e, enfim, acho que não necessariamente, né? Com certeza não, né? É muito do que você... Eu estava até lendo uma passagem agora do Ryan Holiday, que é um autor que eu acompanho bastante. Ele fala muito sobre o que você de fato é, o que você parece ser, né? E o Nassim Taleb também fala muito sobre isso, assim, que é a questão, o dinheiro que o seu vizinho pensa que você tem e o dinheiro que a Receita Federal sabe que você tem, sabe assim? Qual que é a sua percepção que você transmite para os outros e quanto de fato você tem, né? Você transparece ter menos ou mais do que você tem em termos de poder e status. Então, o que conecta a essência disso tudo, para mim, é o conceito de humildade, que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas já vejo que eu estou trazendo lá no primeiro ponto da virtude, né, da humildade, reverberando nas relações. Então, a liderança, as pessoas querem se conectar com outra pessoa, com um ser humano, não com um super-herói, com um semideus, com o cargo, com o crachá, com quanto você ganha, quantas pessoas tem embaixo de você. Elas não querem elas não se conectam com essas coisas, elas se conectam com outro ser humano. Esse é um princípio, os princípios atemporais, né? Esse é um princípio que, independente do que aconteça no mundo, se vai para o metaverso, se não vai independente das tendências, tem questões que funcionam e funcionarão sempre porque são questões atemporais. Pessoas se conectam com pessoas. O Benvenuti fala muito disso, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então, esse é um princípio básico. A partir desse entendimento do princípio básico, a liderança pode ressignificar vários tipos de hábitos do seu dia a dia com a equipe, né? O quanto tempo a liderança dedica de fato a liderar e não a gerenciar, né? A gente separa em 2 blocos, assim. Gestão é sobre coisas, projetos, follow-ups, etc. Liderança é tempo dedicado a pessoas, né? Ao serviço às pessoas. E não usando as pessoas ao seu serviço para bater as suas próprias metas. O meu time me ajuda a bater as minhas metas como líder. Não, é ser de fato, se você escolheu ter essa influência como liderança, essa escolha perpassa uma transição de valores pessoais. É deixar de olhar a si mesmo, a própria disciplina, o próprio orgulho pessoal e passar a olhar como é que eu sirvo de fato a transformação das pessoas e da companhia e do mundo. Então, o entendimento desses princípios reverbera em várias transformações nas relações. Eu vou ter mais cadência de conversas com as pessoas, essas conversas não serão só de follow-up de projetos,
elas serão de fato pensando no desenvolvimento, no bem-estar, em como essa pessoa está ali significando aquele trabalho, onde que ela poderia entregar mais da potência dela na companhia. Então eu estou olhando de fato o outro, genuinamente o outro, como é que ela está, enfim, como é que está a relação dela com a família, na vida, como é que a gente pode servir a isso, né? Existem muitas barreiras entre entre a organização e a vida pessoal dos colaboradores. Essas barreiras, elas não existem. A pessoa não está bem em casa, ela não faz um bom trabalho e vice-versa, assim. Não tem como não se envolver. Outro dia eu ouvi uma pergunta até de um participante Starts, falando, hoje eu faço assim, né? A pessoa está divorciando, ela me procura. A pessoa tem um problema, ela me procura. Isso está certo? Isso está errado? Eu não consigo ser diferente? Ele estava indagando sobre isso, assim. Não tem como, né? Essas coisas estão ultra conectadas. Não tem como não se envolver com essas coisas, né? Claro, né? Você tem ali até onde o que está no meu controle, o que eu posso influenciar, o que eu posso conectar, várias maneiras de atuar, mas a relação com o outro, à medida que ela é genuína, que o líder entende o papel nessa relação, que ele entende que a liderança ela tem que ser ao lado e não à frente, né? E a partir daí, os feedbacks mudam, o jeito de delegar tarefas muda, o jeito de interagir nas reuniões mudam, como é que o líder traz esse time expõe esse time na organização, muda. Então, cara, me mandem reportes que eu vou compilar e eu apresento para a diretoria. Isso é quase que um piloto automático. E por que tem que ser assim? As pessoas têm que servir o líder para que o líder suba no palco, ou pode ser diferente? Ou o líder tem que servir ao time para que o time apareça. Então, é uma mudança total de paradigmas. Então, todas essas transformações de pensamento e de valores, elas influenciam nas relações. E aí, enfim, tem infinidade de dados, tanto de Great Place to Work, como, enfim, várias outras instituições, Gallup, McKinsey, que mostram que quando as pessoas sentem parte, quando as lideranças estão próximas, né, a grande magia, quando a pessoa pede demissão, ela pede demissão da empresa, e quando ela fala da empresa, ela pensa na liderança, mais próxima dela. O líder é representante da empresa no dia a dia daquela pessoa. Quando ela fala mal da empresa, não gosta da empresa, ela está falando, né, indiretamente do líder. A magia acontece ali nessa relação líder-liderado. É a pessoa mais próxima. Nós passamos metade da nossa vida acordados na empresa e a maior parte dessa relação acontece com essa pessoa que deveria ser a pessoa que inspira, que dá o exemplo e tudo mais. Então é um pouco do que eu penso sobre esse eixo, né, relação com o outro e o nível de abnegação, de serviço e de autenticidade que a liderança precisa encontrar dentro de si, né? É um encontro, né? E daí, assim, trabalhar as inner skills para que reverbere de forma totalmente diferente com a equipe, com os pares, com os arredores. Aí. E é muito legal, assim, porque a gente está indo de fora para dentro, né? Então, a gente fala de inner skills, tudo que vem de lá do âmago, sei lá do fundo, mas aqui a gente está narrando talvez um pouco ao inverso, de fora para dentro. Para a gente ter esse olhar para o mundo, mas antes ter essa relação com os outros, a gente acaba caindo aí sim no indivíduo, né? Eu como indivíduo me relaciono com os outros, mas eu como indivíduo eu tenho uma máquina para fazer isso, para onde isso acontece, e essa máquina é o corpo. Então, assim, o terceiro ponto aqui que a gente está, dessa jornada aqui inversa que a gente está narrando, é exatamente como que a gente conecta o corpo com tudo isso que a gente precisa fazer, né? Que no final vai se desenrolar nas relações interpessoais, que vai, vamos lá, desembocar numa questão de legado para o mundo. Mas se a gente não tiver com a base solidificada, nada disso acontece. Eu tô muito bem. Aí amanhã eu acordo mal, tô com febre, tô enjoado, e eu sinto que a minha saúde, que o meu corpo tá falhando, é a hora que assim, a gente não dá muito valor até a hora que perde, né? Então, como que conecta o tema de tratar o corpo como esse mecanismo que vai fazer tudo isso acontecer, né? Como é que isso se conecta no final do dia? A gente pode olhar aqui sobre dois prismas, né? Essa aqui é a interface principal, né? Do seu interior com o mundo, né? Que é o corpo físico de fato.
Então eu tenho aqui um olhar para as ações, para os hábitos, de como de fato eu estou agindo nesse mundo aqui, né? Eu comigo mesmo, mas os hábitos que eu pratico e o próprio corpo físico, como eu cuido da máquina biologicamente falando, para que isso se reverbere da melhor forma possível. Tem uma teoria que em português é traduzido como envolvimento total, em inglês é full engagement, né? Tem um livro com esse nome. É uma teoria que veio da observação, inclusive de jogos de tênis também, né? A base, né? O pensamento veio ao estudar os tenistas e perceber uma forte correlação entre quem ganhava os jogos e os parâmetros biológicos dos tenistas que ganhavam entre os pontos, não durante o ponto, no período de descanso, no período de redução, né? E passou-se a estudar um pouco dessa ciência que tem ali alguns pilares. Um deles diz do impacto da nossa energia física, que tem sobre a nossa energia emocional, e o impacto da energia emocional tem sobre a nossa energia mental. Então, eu sou pai recente, tenho um filho pequeno, você também já passou recentemente por isso. Quando a gente dorme mal, a gente tende a ficar mais cansado, e ficando cansado, tende a ficar mais impaciente, menos autorregulação. Eu tenho menos paciência para ter uma escuta ativa, para me conectar com alguém. Então, o impacto do parâmetro físico tem uma influência muito forte nas nossas questões emocionais. E em estando desconectado com o outro, em estando impaciente, a minha chance de focar em alguma coisa ou a minha chance de ter esperança com algo, de pensar de maneira otimista, é muito baixa. Então, influência na cognição, na energia mental. Então, veja, o fato de eu dormir bem, de eu me exercitar, de eu me hidratar, influencia diretamente no meu estado emocional, de como me conecto com as pessoas, no meu estado de empatia, autorregulação. E o fato de eu conseguir equalizar isso influencia diretamente na minha cognição, na minha capacidade de ver problemas, na minha criatividade, na minha tendência a ter um pensamento mais otimista ou pessimista com a vida, à medida que eu estou ali encontrando caminhos para isso. Então, isso tem uma base no quanto energizado o nosso corpo está biologicamente falando. Quantidade de energia biológica das reações físico-químicas e biológicas do corpo. Então, tem essa relação. E a outra relação é com a importância do descanso, né? Que é uma teoria do equilíbrio oscilatório. Então, quando a gente fala em equilíbrio, a gente faz até com a mão, assim, né? A mão reta. Assim, né? Eu quero ficar em equilíbrio, a gente tem uma tendência a fazer uma reta. Na verdade, o equilíbrio não é uma reta. Ele é oscilatório. Ora eu estou descansando, recuperando a energia, ora eu estou estressando aquela energia. Então, quando eu vou à musculação, à academia, por exemplo, eu estou ali gerando um estresse muscular, destruindo as fibras para que quando eu estiver descansando ela volte maior e mais forte. Esse é o princípio da musculação. Eu devo fazer a mesma coisa com as capacidades, com as outras inner skills, capacidade emocional e mental. Em quais momentos do meu dia eu fortaleço, eu vou na musculação para treinar empatia, para treinar autorregulação? Em quais momentos eu descanso a minha capacidade de conexão com o outro? Em quais momentos eu potencializo a cognição? Então eu vou lá, estudo, faço um curso novo, eu estou estressando a mentalidade para expandir. Mas eu preciso também pensar que eu preciso descansar também. Então a importância do descanso dessas energias para recarregar as energias e voltar com a energia recarregada. Esse é o ciclo ultradiano. A cada 90 minutos, nossos parâmetros biológicos tendem a decair e a importância de fazer uma pausa, recuperar as energias, estando você trabalhando, fazendo um treinamento, seja qual for, recupera essa energia para poder voltar. Então, trabalhar 10, 12 horas seguidas não vai te fazer produzir mais, não vai te fazer ser um profissional melhor, muito pelo contrário, e exigir isso da sua equipe também não vai te fazer um líder melhor, muito pelo contrário, né? Nenhuma equipe melhor. Então, o cuidado com o corpo físico, de fato, ele é extremamente importante para o quão melhor eu reverbero para o outro. E a construção dos meus hábitos, né, nós somos o que repetidamente fazemos. A gente não é o que a gente fala, a gente não é o que a gente tem, a gente é o que a gente repetidamente faz. É um conjunto de hábitos, né? O conjunto de hábitos forma o caráter. Então, como eu construo intencionalmente um conjunto de hábitos que evidencie aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero deixar para o outro e aquilo que eu quero deixar para o mundo. Então, essa interface ela é fundamental. Rituais, hábitos e o corpo é o que vai construir o senso mais próximo que se tem do que é a realidade. É o que as pessoas vão enxergar de você. É muito legal. É uma... Você está falando aqui, eu estou pensando, né? Parece que eu estou com uma conversa de terapia aqui quase, né? Mas no bom sentido de realmente
tratar esses temas, e muito se fala hoje sobre saúde mental, saúde emocional dentro das empresas, né? Esse é um tema cada vez mais frequente. A pandemia acelerou bastante isso também. Mais um ponto que a pandemia né, fez com que ganhasse mais frente, porque realmente os impactos foram muito fortes nesse sentido. E isso conecta com, né, o quarto ponto aqui dessa jornada, que a gente vem do mundo, da relação com os outros, do corpo como mecanismo central para fazer isso acontecer. Mas o corpo também ele responde ao sentimento, à questão do sentir e a importância de estar bem equilibrado. Eu gostei muito dessa ideia do equilíbrio, como você falou, oscilatório, exatamente isso. Mas no fim a gente está sentindo coisas. E quanto mais a gente está, se é que isso é possível, no controle desses sentimentos, talvez a gente vá tomar melhores decisões mais que vão dosar, né? Também vão oscilar, mas vão dosar o sentimento com a razão. Então, como que essa questão assim, do sentimento entra nessa equação? Porque nós estamos indo lá pro inner, cada vez mais para dentro do indivíduo. Mas depois de olhar para o corpo, como é que a gente lida com essa questão do sentimento? Agora chegamos lá agora. Então, acho que aqui é a grande transição, né, do que a gente fala em desenvolvimento humano da origem, né? E é o que a gente tenta levar como uma temporalidade para as organizações infinitas. É esse lugar onde, independente do que aconteça, né, quando agora da nossa conversa, independente do que aconteça daqui para frente, a gente não tem a menor condição de prever o que vai acontecer. A gente precisa e deve, né, devemos estudar tendências, estar conectado, entender como as tecnologias podem ajudar a vida humana, né, o nosso dia a dia, mas tem questões que, independente do que aconteça, elas vão continuar sendo a sua própria âncora, né, e principalmente as questões que envolvem você mesmo. Daqui 5, 10, 15, 20 anos, a única certeza que você tem é que se vivo estiver, você estará lá, né? Como você, o seu estado interno estará lá. O que vai estar fora, não tem a menor ideia, mas o seu estado interno vai estar te acompanhando. Então é o lugar atemporal, né? Como é que uma calça atemporal é que independente, há 100 anos atrás, daqui 100 anos, ela vai continuar estando na moda, né? E os princípios atemporais é a mesma coisa. Há 2.000 anos atrás, daqui a 2.000 anos, eles vão continuar funcionando como ali a origem das coisas, né? A grande âncora que você tem. E a quantidade de informações que a gente vive hoje é tão intensa, né? Que se a gente não tiver poucos bons parâmetros norteadores, né? A gente realmente não consegue absorver tudo. A ideia dos princípios é essa. Se eu entender os princípios, o mecanismo que eu decido, os princípios que norteiam a minha vida, as minhas decisões, eu sempre consigo recorrer a esses princípios e a partir daí eu consigo olhar para fora e tomar as melhores decisões com o outro e tudo mais. As emoções muito nessa linha. Tem uma pesquisa da Brené Brown que ela cita num documentário novo da HBO Max, que chama O Atlas do Coração. É um livro recente dela, novo, do ano passado, enfim, e tem um documentário. E ela fala que uma pesquisa envolvendo milhares de pessoas perguntou qual a emoção predominante naquele momento daquela pessoa. Enfim, pesquisa simples. 70% das pessoas responderam felicidade ou tristeza. 2 palavras. Então, o nosso vocabulário emocional é muito pobre, tende a ser pobre. Eu só reconheço 2 sensações. E se eu não reconheço a existência de algo, ela não existe. E se ela não existe, eu não consigo buscá-la. Então, a primeira coisa para a gente expandir consciência sobre o nosso estado emocional é conhecer sobre emoções, vocabulário emocional, entender que existem outras emoções que acontecem que eu não sei o direito que eu estou sentindo, que se parece com felicidade, com tristeza, mas não são. É igual um médico, é igual a virose, sabe assim? Você vai no médico, tá com virose. E virose, se eu não tenho um diagnóstico preciso, eu não consigo tratar, tudo vira virose. Com emoções parecidas, eu preciso ter realmente vocabulário emocional para eu poder, de fato, entender o que sinto, e ao entender o que sinto, eu tenho talvez aí a opção de recorrer ao pensamento, entender o que esse sentimento provocará no outro e aí escolher maneiras diferentes de agir. Se eu não reconheço se é raiva, se é inveja, se é medo, se é escassez, se de fato é uma tristeza, se é uma gratidão, se eu não reconheço o que está acontecendo, eu não tenho a possibilidade de fazer diferente. Eu vou deixar o piloto automático atuar e nós, seres humanos, instintivamente agimos no modo ameaça. Se nada fizermos, se a gente não tiver consciência, a gente vai agir sempre no modo ameaça, que é se defendendo,
sendo reativo, sendo agressivo. Esse é o instinto animal que permeia todos nós. Esse é o modo automático, né? É o modo reativo, é o modo negativo pra caramba. A própria ciência do bem-estar, a psicologia positiva, mostra a influência das emoções positivas na criatividade, na expansão cognitiva, nas relações. Então, entendendo que as emoções negativas vão acontecer, ou seja, vai ter problema no dia a dia, né? Vai acontecer, a gente vai se sentir angustiado, ansioso. Isso vai acontecer, não é fugir, não é evitar, muito pelo contrário, é lidar, mas intencionalmente ao longo do meu dia, eu buscar por emoções positivas para compensar essa relação das emoções negativas. Então, numa relação científica para isso, que chama razão Losada, inclusive um brasileiro que criou isso dentro da psicologia positiva, que é a cada emoção negativa que eu sinto, eu preciso buscar no mínimo 3 emoções positivas. A cada emoção negativa que eu sinto, eu preciso buscar no mínimo 3 emoções positivas. Claro que isso no dia a dia, você não vai fazer essa conta. A mensagem é: busque em você e promova para a sua equipe deliberadamente momentos onde haja emoções positivas. Cara, são grandes momentos? Não. Você agradecer alguém, você ajudar alguém, você de fato ser engraçado em algum momento, você ter uma conversa significativa com alguém, você praticar uma escuta ativa. Qualquer momento é momento de gerar uma emoção positiva. Não um grande evento, uma celebração, fazer não, um happy hour, não. É a todo momento buscar intencionalmente boas emoções. Ao buscar boas emoções, eu consigo entrar nas reuniões, no feedback, num estado mental mais criativo, mais aberto, mais engajado. Então, a ciência das emoções ela é muito poderosa para direcionar a qualidade da energia que a gente vai deixar para o mundo. Se eu tiver fisicamente bem, né, energeticamente bem, então fisicamente bem, mas a qualidade das emoções está ruim, a qualidade da energia está ruim, eu vou ficar aquela pessoa pilhadona que só faz atrapalhada no dia a dia. Eu tô pilhadão, mas tô pressionando, tô gritando, tô batendo na mesa, falando alto. Então eu tô com alta energia, mas energia ruim, de qualidade ruim. E isso advém de emoções negativas. Então, alta energia no corpo físico e qualidade boa de energia nas emoções, buscando intencionalmente por emoções positivas. Então, para fechar, o hábito é: bateu meta, celebra. A provocação aqui é o contrário. Para bater meta, eu preciso estar num bom estágio de emoções positivas. Antes de ir para o front, eu preciso provocar intencionalmente de emoções positivas. E a chance de eu bater a meta é maior. Aí eu celebro de novo, eu gero um ciclo virtuoso disso. Então, é a inversão da lógica. Emoção positiva precede o resultado, não o contrário. É muito legal isso, porque para quem já teve a oportunidade de praticar ou fazer um exercício em relação a isso, eu já tive, que é justamente isso. Ao final do dia, falando, não precisa fazer, né, todo dia, a gente não tem tanta essa consciência, mas para construir um novo hábito, né, talvez seja necessário. E quando você para pensar no dia, quanta coisa eu fiz nesse dia, né? Mas às vezes a gente olha assim, eu trabalhei pra caramba o dia inteiro, mas não sei exatamente o que eu produzi. E aí quando a gente pensa, transfere isso para esse olhar, o que aconteceu de bom ou ruim, né, em termos de sentimentos ao longo do dia, e você se força de uma maneira, vamos chamar assim, você se força a buscar esses bons sentimentos, você encontra, e eles normalmente estão nas pequenas coisas, né? Nessas coisas do cotidiano e que acabam por mudar a forma que a gente olha para as coisas do dia a dia. É muito bacana. E aí, para a gente fechar aqui, acho que a gente foi indo mais para dentro, e aí eu vou juntar os 2 últimos pontos aqui num só, porque acho que eles estão, obviamente, super conectados, que é a autoconsciência, e que no último estágio vai para a virtude, né? Uma virtude que vai para a autoconsciência, aí segue o fluxo que depois a gente faz um resuminho aqui. Mas como é que a gente conecta, então, do sentimento para a autoconsciência em relação a tudo isso e no final do dia, ou no começo, onde tudo começa, que é a virtude, aquilo que a gente acredita? Como que esses 2 pontos se plugam aqui nessa jornada? Boa. Vamos colocar até essa questão da virtude, né? Ampliar para a própria espiritualidade. Assim. E aí, quando a gente entra
Eu costumo falar assim, eu adoro clichês, né? Porque o clichê é uma coisa que foi verdade por muito tempo, só ela está sendo utilizada de uma maneira talvez errada, né? Porque ele foi a verdade por muito tempo. Mas as pessoas falam, caramba, negócio de gratidão, negócio de espiritualidade e tal, abraça a árvore. Então vão criando camadas de interpretações totalmente distorcidas e, na verdade, quem está julgando ali nunca se aprofundou naquele tema para entender o que de fato quer dizer, né? Esse exercício que você trouxe agora, por exemplo, um exercício dentro da psicologia positiva, é um dos exercícios mais disseminados globalmente, que é um exercício de gratidão, né? Por exemplo, chega ao final do dia, escreva 3 coisas boas que aconteceram no seu dia e por que elas aconteceram. Escreva 3 coisas boas e por quê. No começo você vai ter muita dificuldade em escrever, porque, caramba, o dia foi uma merda. Não aconteceu nada de bom, né? Papel em branco, né? Você bota lá na urna. Mas é um treino de visão de mundo. Você começa a notar coisas que não notava antes. As mesmas coisas. Então, não é o que você... Aí entra na questão da autoconsciência. Não é o que acontece, mas é o que você pensa sobre o que acontece. Não é o que acontece que lhe gera angústia, preocupação, é o que você pensa sobre o que acontece. Então, essa sensação... Por isso que o autoconhecimento é muito libertador. Porque você cria um mundo novo à medida que você tem novos pensamentos. É importante de você se conhecer. Essa frase autoconhecimento é libertador, que é um clichê, ela tem essa razão de existir. O mundo é um outro mundo à medida que você é uma pessoa nova e se reconhece, né? Então, esse pensamento da virtude do pensamento, né? A espiritualidade, a força, a energia espiritual ou a virtude, ela é o que dá força para todo o resto. Se você entender realmente, genuinamente, se conectar, o princípio que eu uso é seja especialista em você mesmo. A gente estuda tanta coisa, faz MBA, especializa naquilo, mas na máquina, naquilo que nós somos, a gente para pouco para estudar isso, para olhar como nós funcionamos. Então, olha que eu entendo genuinamente aquilo que eu faço bem, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu me conecto, aquilo que eu quero deixar para o mundo, e não nesse grande feito, mas aquilo que eu quero deixar para quem eu, né, tenho algum contato. A hora que eu entendo genuinamente que isso é mutável também, né, porque a gente descobre coisas novas e passa. Eu virei pai, eu comecei a ter novos valores pessoais que eu não tinha antes, no sentido. Então, eu me reconectei até com as minhas próprias virtudes, com outras virtudes que eu não praticava antes. Então, as coisas são mutáveis, é um exercício contínuo e infinito, nunca para. Então, na hora que realmente eu me conecto com isso, eu dou força para todo o resto. Ninguém pratica autoconhecimento que acha legal, a pessoa tem que identificar o que realmente importa para ela. E a partir daí, a hora que tem essa conexão com a virtude, com os princípios pessoais e com o propósito, a partir daí a gente dá espaço para novos pensamentos. Eu tenho que ter uma intenção muito forte para poder me abrir para pensar diferente. Todas as crenças pessoais que a sua família te trouxe, as suas histórias de vida, foram legais e serviram para te trazer até aqui. Não significa que são as mesmas histórias, as mesmas crenças, os mesmos modus operantes que vai te levar para o outro lugar que você quer ser, né? Eu fico pensando em quais momentos, qual é a geração que vai romper com a geração anterior. Não geração em termos globais, mas em termos familiares, né? Quando é que alguém vai deixar de agir como os pais agiam, né? Que não fica uma justificativa, meus pais, eu aprendi assim, não é porque eu cresci, né, eu aprendi apanhando que eu tenho que ensinar batendo, sabe assim? Que hora que rompe esse ciclo. Então, nós estamos hoje num momento privilegiado nunca teve tanta disseminação e acesso a ferramentas de autoconhecimento, a insights sobre o assunto, nunca esteve tanto em pauta. Então, é uma grande oportunidade geracional para a gente realmente aprofundar no autoconhecimento, em inner skills, para começar a identificar nossa singularidade, nossas virtudes, e a partir daí dar espaço para novas crenças, novos pensamentos sobre as coisas. E a hora que eu penso diferente, eu sinto diferente e ajo diferente, tenho novos hábitos. Então, o pensamento é um grande norteador, assim, né? Tem um conceito que eu gosto bastante, que é do Stephen Covey, que parece muito simples, mas ajuda a lidar com qualquer coisa. A gente saber, veio do estoicismo, veio da filosofia, Stephen Covey trouxe um outro formato, mas é a gente saber separar as coisas entre aquilo que eu controlo e aquilo que eu não controlo. Aquilo que eu controlo, eu dedico toda a minha energia. Aquilo que eu não controlo, eu só aceito. Eu desapego, porque é o que drena a minha energia, é o que me preocupa, é o que me gera angústia, né? A nossa necessidade de controlar as coisas. A hora que eu compreendo essas duas listas, olho para... É o exercício físico mesmo, né? Tá angustiado? Passa um traço no meio,
em relação a esse assunto. O que você controla e pode agir e o que você não controla. E aí você começa a gastar intencionalmente a sua energia naquele lugar onde você quer deixar o seu impacto. Então, é um pouco do como o nosso jeito de pensar, o nosso modus operandi atua, e isso tudo só se origina com expansão de consciência. Nossa conversa sobre Inner Skills é sobre expansão de consciência. Conhecer mais sobre nós mesmos, como a gente funciona, para a gente poder reverberar coisas melhores para o outro e para o mundo. Acho que esse é o grande ponto aí. Não, é muito bacana porque a gente passou aqui literalmente por uma jornada, né? A gente falou de trás para frente agora ou na sequência original correta. Da virtude, então como que a virtude desenrola para o olhar da autoconsciência, a importância dos pensamentos, como que isso reflete nos sentimentos, como que sem o corpo, né, nada disso se manifesta da melhor maneira possível, a partir do indivíduo, ele se conectando com os demais, com os outros, e obviamente como que a gente, em sociedade talvez, acaba se manifestando e olhando para o mundo como um todo. Então tem uma jornada muito prática aqui dessas características, dessas habilidades. Como última pergunta, assim, a gente lida aqui, né, no dia a dia, você lida, a gente lida aqui na Startse, na Startse Corporate, a gente lida juntos nas nossas interações com os clientes, cada vez mais uma demanda por esse tipo de, assim, as pessoas estão buscando, querem ser mais felizes no trabalho, querem ter mais conexão com o que estão fazendo, querem ter mais conexão com a própria empresa, que acaba sendo o canal para elas exercitarem tudo isso. Como então que a gente consegue implementar uma trilha como essa, uma jornada como essa, dentro de uma organização que tem os seus objetivos, tem as suas metas, né, tem os seus próprios desafios ambidestros de entregar resultado e ao mesmo tempo construir o seu futuro? Como que a gente consegue trazer esse tipo de olhar, de pensamento, de habilidades, os inner skills, para dentro das organizações que têm os seus próprios desafios, têm os seus desafios com pessoas, para fazer com que isso se conecte com uma coisa... que tipo de output tem uma empresa que consegue desenvolver essas habilidades? O como eu acredito, né, o tipo de trabalho que a gente tem feito. Eu acho que a coragem das empresas é de transcender. Então, é o papel que as companhias têm, é o papel social das companhias e dos líderes, de transcender somente a relação do colaborador com o trabalho. Porque, que papel a empresa tem em as pessoas se conhecerem melhor? De novo, as pessoas passam metade da vida delas acordada no trabalho, então aquele lugar pode potencializar muito o exercício do autoconhecimento. Então, primeiro ter essa consciência de transcendência. As companhias não só buscarem os treinamentos técnicos e do corpo para frente nas relações interpessoais, técnicas para comunicação, técnicas para feedback, técnicas para aquilo, 5Ps, 5Gs, que também são importantes no como, né, dão sugestões do caminho, mas mais importante do que isso é que cada um vai fazer de um jeito. Se a pessoa não se conectar com o que ela acredita sobre o tema, o que ela valoriza, o que ela pensa sobre o tema, ela não vai reverberar o melhor feedback, não vai se comunicar bem, que é a grande dor que a gente escuta, né? A gente dá vários treinamentos e a coisa não muda, não acontece. Onde é que a gente está errando? Então, a minha crença é sobre a gente tem que ir na origem. Então, promover ambientes e sessões e jornadas e hábitos e rotinas onde potencializem com que as pessoas possam manifestar suas virtudes, o que elas pensam, suas crenças pessoais, suas emoções, ambientes seguros psicologicamente para elas expressarem suas emoções, e o líder encabeçar essa questão, né? As lideranças darem um exemplo sobre isso. Então, momentos do dia a dia para praticar esse tipo de questão. Por exemplo, você deu um exercício prático aqui, galera. Vamos começar a reunião hoje citando 3 coisas boas que aconteceram na semana passada. É um exercício prático de emoções positivas, de gratidão, de transcendência. O quão distante está isso do dia a dia. Isso durou 5 minutos, né? O quão vale a pena investir nisso para ter realmente um dia melhor, um projeto melhor, uma reunião melhor. Então, criando novos hábitos, transcendendo o que a gente chama de treinamentos corporativos, né? E indo para esse lugar de inner skills, de buscar na origem de cada indivíduo, como ela pode reverberar melhor, né? Algo melhor para o mundo. Então, um pouco do que eu acredito. E os benefícios, né, em estando cada indivíduo no seu estado interno aí potencializado, os benefícios são diversos. Melhora as relações entre as pessoas,
o como as pessoas pensam o coletivo, eu vou colher resultados financeiros melhores, eu vou colher clima organizacional melhor, eu vou colher menos casos de afastamento por síndromes como burnout, ansiedade, etc. Então eu vou colhendo resultados à medida que as pessoas se relacionam melhor, pensam melhor no todo, indo nessa origem de dentro para fora, né? De dentro para fora, tratando a causa. Então, as decisões corporativas, as grandes decisões corporativas, elas advêm dos indivíduos. Então, quando a gente tem casos estourando aí de fraudes ou de decisões que no longo prazo não se sustentaram, são pensamentos que não vieram das melhores virtudes humanas. Vamos falar que as pessoas que tomam decisões ruins não são pessoas más. Elas têm virtudes, têm forças, têm valores genuínos, só que não reverberaram aquela virtude na decisão. Agiram pelo medo, pela emoção que não identificaram, tomaram uma decisão que não sustentou e algo ruim aconteceu, né? Então, essa conexão, no longo prazo, traz resultados sustentáveis, é o que forma, né, o que ajuda a formar a sustentação do que a Start se chama de organizações infinitas. Por isso, liderança infinita, liderança atemporal, né? É aquela que realmente se prova na linha do tempo. Muito legal. A gente sempre finaliza com alguma dica, alguma coisa assim. Vamos fazer acho que uma recapitulação do que a gente falou sobre várias coisas aqui, né? Primeiro ali o livro The Inner Game of Tennis, né? O jogo interior do tênis. Depois você falou, só recapitula assim, algumas coisas que você mencionou aqui, Brené Brown. Que mais que você, só como dica assim para quem quer explorar mais o tema? Cara, eu adoro, eu sou fã da filosofia, assim, né? Hoje, muito do que é do pensamento ocidental, quase todo o pensamento ocidental, e muito do que a ciência tenta provar hoje advém de 2.500 anos atrás. Então, é muito dessa temporalidade. Então, eu recomendo fortemente busca por sabedoria, lendo na origem, na fonte, na filosofia, mas os autores que eu acompanho hoje, eu gosto muito do Ryan Holiday, que é um autor que fala muito sobre como aplicar o conceito da filosofia no cotidiano de companhias, na nossa vida pessoal, muito ancorado no estoicismo também, mas em outras filosofias, acompanho bastante. Brené Brown é uma grande pesquisadora sobre emoções. Brené Brown é uma também que eu escuto muitas pessoas dizerem sobre Brené Brown, sobre vulnerabilidade, sem sequer ter lido sobre o assunto, né? Tá quase perigando virar um clichê, sabe assim? Meu grande receio não pode ser um clichê, né? Uma pesquisa séria de 2 décadas que tem muita coisa legal ali dentro. Então, eu acompanho bastante o trabalho dela sobre emoções. Enfim, sobre hábitos, né? Eu gosto muito de dar sobre hábitos. E aí tem, por exemplo, Hábitos Atômicos, que é um livro importante, que trabalha um pouco de neurociência relacionados à implementação de hábitos, como é que a gente mantém a atenção numa coisa só e por muito tempo. Então, cada bullet desse, a gente pode deixar aqui para a turma depois se divertir. Tem uma série de boas referências que trabalham cada uma dessas, mas acho que o encorajamento que eu faço aqui é que cada um de nós, sejamos líderes, não líderes, tenhamos práticas diárias de autoconhecimento. Práticas diárias de autoconhecimento. Quais são minhas forças, o que eu valorizo, minhas virtudes, o que eu penso sobre as coisas que têm me angustiado e como eu posso redirecionar isso. Então, práticas diárias de reflexões, de autoconhecimento, para que a descoberta vai acontecendo à medida que a pessoa vai percebendo tudo isso. Então, uma grande recomendação que eu faço aqui é: tenha 10 minutos todos os dias para pensar sobre você mesmo. Acho que esse é o grande ponto. E aí você vai descobrir o caminho por você mesmo, a coisa vai aparecer quando você menos esperar. Legal, show de bola. Bom, papo super profundo, né? Vamos dizer assim, mas essencial. E acho que tem um campo enorme para explorar. E quem quiser saber mais, entender mais, conecta com o Roberto, LinkedIn. E ele está sempre com a gente aqui nas entregas e no desenho de várias propostas que a gente tem aqui dentro da Start Corporate para o mundo corporativo. Então, a gente está muito conectado e vai ser muito legal se a gente conseguir conectar com cada vez mais empresas que estão buscando esse tipo de abordagem que é essencial. Então, obrigado, Roberto. Obrigado a cada um de vocês que acompanharam mais esse episódio do People First. E a gente se vê nos episódios futuros. E até lá. Valeu, até mais.